Caminho olhando para os pés ainda pequenos, medindo dedo a dedo a distância da cozinha para a copa. Ao levantar a cabeça, olho ao meu redor. No teto, sem laje, telhas de barro mal encaixadas deixam passar alguma luz. A mesma coisa fazem os tijolos vazados que acumulam poeira e, às vezes, ninhos de passarinho. Anos e anos depois, eu descobriria que eles se chamam cobogós. Uma invenção brasileira, mais um dos legados arquitetônicos que a gente deixou para o mundo, os cobogós têm características bem interessantes. Conseguem refrescar e iluminar o ambiente, além de diminuir o custo da construção. E isso tudo projetando sombras e padronagens quase hipnóticas por todo o ambiente. Sigo caminhando alheio a esse detalhe geométrico e chego até a mesa. Sou tão pequeno que meus olhos ficam na altura do tampo de fórmica. Um rádio azul, daqueles que a gente leva para o Maracanã, está lá no fundo e quase posso ouvir ainda hoje o programa de todos os domingos no café da manhã. As curiosidades do Você Sabia? Na Rádio Relógio. 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria... Na ponta dos mesmos pés com os quais medi a distância até ali, tento entender que objeto é aquele no centro da mesa. Ele é quase inteiramente preto, parece pesar 1 tonelada e está desgastado por anos de uso. E tem também feixes dourados que estalam, me dando um susto ao abrir. E ao revelar o seu interior, invade a minha experiência como uma mistura de canela, resina e cordas de aço. O que é isso? Eu pergunto. É um violino. Essa cena está gravada em minha memória há mais de 40 anos. É a primeira lembrança que tenho. Todo o seu aspecto sensorial, as suas emoções, o detalhamento visual do piso hidráulico, seguido do vermelhão, da poeira dos tijolos, da sensação de ter achado que havia ganho um instrumento, quando nem sabia o que era isso, e depois descobrir que era apenas emprestado para um evento do meu pai, os risos sobre a minha presunção, depois a tentativa de tirar algum som, o piano ao lado, que tinha marcado a nota dó central com um adesivo para eu sempre começar as primeiras escalas... Tudo gravado, registrado, como estou fazendo agora com a minha voz, em um equipamento que capta todos os detalhes exatamente como acontece no exato momento em que acontecem. Porque, como todo mundo, eu sempre acreditei que a memória é um gravador. O fato, inclusive, de falarmos gravei em minha memória tem a ver com isso. Só que há grande a chance deste evento jamais ter acontecido. Ou de representar, na verdade, a ordenação de várias lembranças que costurei com alguma lógica ao longo da vida. O piano poderia não estar ali nessa época. Ou eu não ter achado que o violino era meu. Ou ainda ter apenas ouvido falar sobre um violino emprestado e ter criado a cena inteira. Ou, se preferir embarcar comigo em uma metáfora, a descoberta de um violino em casa como primeira lembrança pode ser, no máximo, a mesma sombra dos cobogós projetadas no tempo. Parecem duras e precisas, são hipnóticas, mas são apenas sombras. E que se movem. Por isso, no Penso número 15, depois de uma doída ausência, convido a minha provável audiência para visitar os desmandos da memória, como ela se forma e por que temos a necessidade de considerá-la infalível. Li que alguns estudiosos definem a memória como o arquivo imperfeito da nossa experiência. Nesse processo de desinformação, muitas vezes criamos aquilo que é chamado de falsa memória. Isso pode acontecer pela ação de agentes externos, pelo acúmulo de nosso conhecimento sobre determinado fato, ou até mesmo por completo desconhecimento sobre ele. Até aí tudo bem. Vacilamos aqui e ali e nosso cérebro, sempre faminto por padrões, resolve complementar a memória com o que temos na mão, certo? Mas e se fosse possível construir uma falsa memória na cabeça de alguém? Ou mais, a gente descobrir que construir uma falsa memória na nossa cabeça. Pesquisadoras como Elizabeth Loftus dizem ser possível, através da sugestão, criar essas lembranças. Loftus nos apresenta ainda um detalhe importante. Quanto mais tempo passar, mais falsa sua memória sobre um evento, uma pessoa, uma época pode ser. Mais moldável essa lembrança é. Loftus, psicóloga e pesquisadora de memória, nos traz o exemplo de Steve Titus, um cara gente boa que, ao voltar de um jantar com a noiva, foi parado por um policial porque tinha um carro parecido
com um criminoso que violentara uma menina horas antes. E ele mesmo, por azar, era também um pouco parecido com o próprio criminoso. Resultado, foi preso, condenado, procurou uma jornalista que identificou o real criminoso, conseguiu ser libertado e resolveu processar no Ministério Público. Só que um dia antes de sua audiência, esgotado e submetido a intenso estresse, teve um ataque cardíaco e morreu. Percebam a diferença de impacto que um mesmo mecanismo mental pode ter na nossa vida e na dos outros. Achar que a chave de casa estava na cozinha quando estava na sala é uma coisa. Ser testemunha de um crime a partir de uma falsa memória ajudar a condenar o inocente é outra, ou muitas outras, porque, segundo a mesma pesquisadora, 3/4 das condenações nos Estados Unidos podem ser atribuídas a algum tipo de falsa memória. 3 em cada 4. E é assim que começa o jogo da primeira lembrança. Já reparou que a habilidade de criar falsas memórias tem sido utilizada ao seu redor sem que você nem sequer perceba? Tomemos como exemplo uma situação corriqueira e quase inocente. A quantidade de pessoas com menos de 30 anos ou 30 e pouquinhos que adora ter vivido nos anos 80. Já deu para perceber que essa matemática é improvável. Mas elas cantam músicas da época como se tivessem comprado os LPs em supermercado. Assistem novamente as telenovelas brasileiras naquele formatinho 3x4 no canal de reprises, como se tivessem realmente chegado na hora certa para sentar na frente de um sofá de 4 lugares e com a família assistir ao capítulo. Usam roupas coloridas e bufantes, enfim, organizam festas regadas a videogames de primeira geração, anos 80 na veia. Só tem uma questão. Grande parte nasceu no final dos anos 90. Como explicar isso? Penso que a melhor forma de explicar é analisar a indústria da nostalgia. Esse amor à nostalgia, sobretudo nas redes sociais, tem sido uma das maiores manifestações das construções de falsas memórias que temos visto. Pegando ainda carona nos argumentos de Loftus, qualquer coisa que ouvimos sendo dita com confiança, detalhes e recheada de emoção tem sido interpretada como verdade. E confiança, detalhes e narrativas emocionais têm sido os ingredientes mais presentes na nossa ágora moderna, no grande centro de discussões do nosso tempo, as redes sociais. E nós, esgotados pela compressão do espaço-tempo, vivendo em sociedade de ultra-performance, subempregados em nosso precariado de sempre, terceirizamos a nossa construção de memória para essa imensa biblioteca mundial. E ela fez de nossas memórias a chave de programação para a venda de nossas identidades, ou, melhor dizendo, a venda dos dados gerados pelas pegadas digitais que deixamos quando estamos em busca da formação de nossas múltiplas identidades. Estamos leiloando todos os dias o espaço destinado à nossa primeira lembrança. Todo dia ela muda, todos os dias somos o palco de falsas memórias. O resultado? A gente sentado na sala, por exemplo, para acompanhar a série de aventura sobrenatural na qual um grupo de garotos visita o mundo invertido. E lembramos de tudo que ainda não vivemos. Agora me conta aí nos comentários, qual a sua primeira lembrança de hoje? O projeto MauroAmaral.com começa e termina neste podcast, que vai ao ar toda segunda-feira e você encontra no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts ou onde mais curtir ouvir histórias em áudio. No site, em MauroAmaral.com, você encontra ainda links especiais para a nossa newsletter, o grupo de distribuição de conteúdo no WhatsApp e até a nossa página de apoio, onde, pelo preço de um café expresso por mês, você apoia o projeto, que quer desvendar os 4 nós temáticos que a gente linkou lá no site também. A rede social escolhi para manter o contato com vocês foi o Instagram, é só me encontrar por lá em @MauroAmaral. E se quiser me enviar um e-mail, é só digitar aí eu sou @MauroAmaral.com e começar a conversa. Penso número 15.
gravado em 16 de novembro de 2019, roteiro, edição e mixagem, Mauro Amaral.